Boa noite. Primeiramente, quero agradecer, acima de tudo, a Deus por esta oportunidade de estar aqui nesta noite, nesse momento ímpar na minha vida. Agradeço e cumprimento o vereador Christian Chagas, no qual, em nome dele, cumprimento toda a mesa diretiva da Câmara de Vereadores e o agradeço imensamente pelo seu companheirismo e amizade junto à missão, a mim, confiada. Na pessoa dos meus pais, cumprimento aqui todos os presentes, de forma especial também cumprimento meu esposo, minha filha, cumprimento todos os funcionários da UEG que estão aqui presentes, no momento em que para nós é de gratidão. A toda a sociedade porangatuense que está aqui hoje, nos prestigiando nesta noite solene, em que a cidade nos recebe como cidadãos porangatuenses. O que eu tenho a dizer é que a nossa vida, ela é feita de ciclos e fases. Nesses ciclos e fases, pessoas são envolvidas nesse processo, do qual vamos, a partir daí, construindo a nossa história. A minha história com Porangatu, ela teve várias fases, eu diria assim. No primeiro momento, eu tenho a dizer que sou, com muita gratidão, vinda de uma escolinha pé de serra, um ranchinho pé de serra, lá da Lambari, Escola Municipal Lambari dos Borges. Uma escolinha, um ranchinho construído na beira de um córrego, um dos afluentes do Lambari, do qual eu tenho muito orgulho de dizer que lá fui alfabetizada. E de lá começou a minha trajetória na educação, que nunca mais parou. Me mudei para Mara Rosa para estudar, fiz o ensino médio em Mara Rosa e logo em seguida já tive que começar a batalha pela luta pelo ensino superior. E fui então que aí comecei a minha história com Porangatu. No ano de 93, eu iniciei aqui na FECELP, Faculdade de Educação, Ciências e Letras, o curso de Geografia. E nesse momento, então, do curso de Geografia, morava em Mara Rosa, vinha para cá estudar. Foi quando conheci, num dos dias das nossas vindas, o meu esposo Bartolomeu, que é filho de Porangatu. Então, entra aí uma nova fase minha com Porangatu. Eu vinha estudar aqui, andava todos os dias, 80 quilômetros para estar aqui. E, num dado momento, conheci o Bartô, e aí a gente começou uma história de amor. E nessa história de amor, então, nos casamos no ano de 95, terminei a faculdade e, morando em Mara Rosa, ele foi para lá como operador de subestação da CELG, mas, num determinado momento, ele foi transferido para Porangatu. E na sua transferência para Porangatu, então, a gente casou em 95 e com a sua transferência para cá, depois, logo em seguida, no ano de 2002, então, a gente viu que não dava para ficar eu em Mara Rosa e ele em Porangatu, trabalhando, aquela dificuldade toda. Então, ele falou, Lucimar, tem que mudar para Porangatu. E eu resistindo, porque eu era vizinha dos meus pais, tinha meus filhos que ali eles ajudavam na criação, mas enfim, a gente casa, tem que acompanhar o esposo, tem que, a partir daí, construir uma nova história. Em Mara Rosa, eu era funcionária pública do município, concursada, eu trabalhava numa escola Júlio Cavalcante, trabalhava no colégio Castelo Branco como professora. Tinha uma intensa vida de funcionária pública. Tive que largar tudo e vim para Porangatu, mudando para cá no dia 27 de julho de 2003. 27 de julho desse ano, fizeram 20 anos que eu estou em Porangatu. Então,
Nesse período aqui que me mudei para Porangatu, larguei todos os meus serviços, larguei tudo em Mara Rosa e vim para cá, pensei, vou conseguir muito fácil um lugar nas escolas, porque professor consegue serviço fácil. Fui em todas as escolas e não consegui nenhum serviço. E aí fiquei sabendo que eu tinha que conseguir uma renda, porque eu era acostumada a trabalhar fora já há muito tempo, e vim para cá, como eu vou ficar sem fazer nada? Comecei a vender natura e roupas íntimas no pátio da UEG, de Porangatu. Então, comecei a me envolver com as pessoas da UEG, vendia nas escolas, em outras escolas da cidade, roupa íntima e natura, da revista. Ia na escola para levar o produto, depois voltava, enfim, a gente foi construindo essa nova história aqui na cidade. Um dia, a dona Conceição, mãe do professor, do Rui, policial, que a gente já se conhecia por causa de onde eu morava e da igreja também, ela falou assim, Lucimar, eu fui chamada para dar aula aqui na UEG, mas eu não posso, você poderia vir. E aí eu não tinha o curso de pós-graduação. Foi quando eu comecei a fazer a pós-graduação em Desenvolvimento Socioeconômico do Brasil. E aí, nesse momento, então, eu comecei a vincular com a educação em Porangatu. Fiz a pós-graduação e fui já chamada para dar aula no ano de 2006 na UEG. Então, em 2006, eu entrei na UEG, quando até então a Eunice era diretora. E aí comecei. Com 6 meses que eu estava na sala de aula, eu fui chamada a ser coordenadora do curso de Geografia. Coração gelou, porque eu era recém-chegada na universidade. E então comecei a cada dia mais me envolver. Eu sempre gostei de estar à frente, nunca gostei de ser muito passiva. E sempre fui meio que incisiva nas coisas, né? Diria assim, um pouco mais determinada naquilo que eu queria. E então, as escolas começaram a me conhecer pelo curso e pela igreja, da qual eu era muito envolvida também. E tive a oportunidade de ser chamada para dar aula no colégio... Me fugiu o nome aqui agora, no Colégio Nossa Senhora de Fátima, que é igual é o extinto. Então, fiquei no Colégio Nossa Senhora de Fátima e apareceu a oportunidade do concurso da SEDUC. Fiz o concurso da SEDUC, passei no ano de 2010, e assim, cada vez mais me envolvendo também com as dinâmicas da UEG. Fui ser coordenadora de extensão, de pesquisa, de laboratório de geografia, e assim foi o meu envolvimento com a universidade. No ano de 2012, uma amiga minha falou assim, Lucimar, vamos fazer o mestrado? Eu falei assim, mas eu não tenho condições de fazer o mestrado. Ela, não, vamos tentar na Federal. E eu comecei, então, a alimentar esse sonho. Fui, então, que fiz o processo seletivo do mestrado na Universidade Federal de Goiás, mestrado em Geografia, e fui aprovada em 3º lugar com a média 93. E meus professores me apoiavam demais. Então, eu trabalhava como professora efetiva e concursada da Secretaria Estadual de Educação, e na UEG eu ainda não tinha vínculo efetivo. No ano de 2014, fiz o concurso da UEG como professora e passei em 1º lugar para a minha área. Então, fiquei com os 2 concursos e tive que sair da escola particular, porque não tinha condições mais na minha agenda, não conseguia conciliar todas as coisas. E no ano de 2018, eu tive a oportunidade, teve eleições para a gestão da UEG, foi quando então eu me candidatei. Eu sempre falei, eu sempre gostei de estar à frente, de me envolver com todos os processos. E no ano de 2018, então, me candidatei a coordenadora, naquele momento que era chamada diretora da UEG. Para minha surpresa, quando a gente pensava assim, que estava muito bem organizado, estruturado,
No final de início de 2019, já com toda assim, a unidade pensada administrativamente, conforme o que eu tinha planejado para a gestão, tudo engajado, tivemos a notícia da reforma administrativa da UEG. Foi quando a gente teve que sair, avançar um pouco mais e buscar aquilo do qual nós estávamos ali a defender. A educação do ensino superior público em Porangatu. E aí começamos uma longa batalha, né? Porque nós perdemos o título de campus, fomos para ser unidade, nós perdemos todos os colegas profissionais que atuavam lá de contratos temporários, a gente tinha 132 funcionários, passou a ter 70. Então, assim, a gente teve que reaprender o modelo de gestão. Nessa dificuldade toda, a gente veio buscar ajuda e apoio dos vereadores. Vamos ajudar a defender a UEG Porangatu, porque senão ela vai fechar. E quando eu disse isso, que a UEG ia fechar e que nós estávamos perdendo cursos, eu fui chamada de terrorista política por até então um reitor interino da Universidade Estadual de Goiás, por dizer que ela não ia fechar e que não ia acabar curso nenhum, que todos os cursos permaneceriam. E eu falava, como que vai permanecer com uma lei colocada dessa, sendo que é para tramitar conforme os trâmites da lei? E aí nós perdemos então nesse período 3 cursos. Foi quando acho que a comunidade passou a reconhecer que eu não estava ali então brincando. Fomos às rádios, TVs, junto com o apoio do vereador Christian e de todos os vereadores que aqui estão, que muitas das vezes tivemos que reunir na reitoria, fazer audiências aqui na cidade, vir à Câmara e dizer, a UEG não pode fechar. Ela é importante para a comunidade que não tem condições de se mudar daqui e estudar fora. Ela não pode fechar. Então essa era a nossa luta e continua sendo ainda. Nesse período, então, fui me envolvendo, não só porque eu sempre acreditei que é muito importante a relação entre, a articulação entre o gestor público e outros agentes sociais. Foi quando fui me envolvendo com outros setores, né? Hoje eu participo do Cidernorte, que é o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte Goiano. Teve o edital, eu concorri, sou representante da Universidade Estadual de Goiás, dentro do Comitê de Bacias Hidrográficas, no qual é o Comitê dos Afluentes do Rio Araguaia, participo deles. E então, tudo isso na tentativa de mostrar que a UEG está presente, que a UEG existe, que ela tem que continuar. E que essa educação, esses cursos aqui não podem ser fechados. A partir de então, a gente começa a travar novas lutas, que é a permanência dos nossos cursos, a volta dos cursos que nós perdemos nesse período, e aí mais recentemente a gente tem 3 objetivos principais diante dessa luta, do qual eu chamo aqui hoje, nesse momento, que recebo o título de cidadã porangatuense, que a comunidade de Porangatu lute comigo para que Porangatu volte ao status de campus. Que lute comigo também para que a UEG Porangatu receba novos cursos na área aí do agronegócio, que é a área de desenvolvimento do norte goiano. E que também nós tenhamos aí programas de mestrado. Então, a minha luta nesse momento é em torno dessas 3 causas, da qual eu clamo aqui à população que lute comigo, porque a UEG não é minha, a UEG é nossa, a UEG é desse povo todo que está aqui. Então, esse título que recebo hoje é em prol da universidade da qual eu acredito, da qual eu estou ali por ela e vou lutar por ela. Então, se isso foi o que me trouxe esse título, eu quero dizer para vocês, luta comigo. Porque essa luta, ela é para os nossos filhos, nossos netos, para os nossos familiares, para aqueles que não têm condição de ir fora. E eu acredito tanto nessa cidade, da qual eu invisto os meus ideais,
no sentido de formação, no sentido político, no sentido do empreendedorismo, e que digo para vocês, eu sou formada em geografia, e quem é formado em geografia não precisa ser somente professor. Mais recentemente, a gente abriu uma empresa chamada Angatu Serviços Ambientais, da qual nós vamos então prestar serviço de licenciamento ambiental na cidade. Na próxima semana vamos inaugurar o nosso escritório. Isso porque acreditamos nessa cidade, porque nós acreditamos que Porangatu merece um desenvolvimento baseado na formação acadêmica, baseado na formação de qualidade. Então, o que eu venho aqui dizer hoje é agradecer a cada um de vocês que esteve comigo até os dias de hoje, nessa luta pela UEG. E de forma muito especial, quero dizer para vocês que tudo isso, toda essa minha força de lutar, eu devo à minha família que me apoia, ao meu esposo, aos meus filhos, aos meus pais que estão aqui, saíram de lá da Lambari e vieram estar comigo aqui hoje. Isso para mim é motivo de muito orgulho. Com muito orgulho que eu digo, eu sou filha daquela escolinha da beira do córrego Lambari, da qual eu não me envergonho nunca de dizer. A minha trajetória passou por esse processo. E a educação que eu tenho, meus pais me deram, que é de honrar com todos os compromissos a mim confiados. E se o compromisso a mim confiado é a Universidade Estadual de Goiás, eu digo para vocês, até o dia 6 de janeiro de 2026, eu a levarei tentando fazer dela a melhor instituição de educação no norte goiano e a que oportuniza as pessoas a inserção do ensino superior. Muito obrigada a todos vocês.